Salve, rapaziada! Parece brincadeira de criança, mas não é não. Já estamos na 20ª rodada da Série B. Sim, hoje começa o segundo turno. Sim, o Sport está fora do G4 por enquanto. Precisamos vencer amanhã de todo jeito o Amazonas. Porque a galera que está no G4 provavelmente vai pontuar bastante nessa rodada. Então a gente tem que vencer o jogo de todo jeito amanhã diante do Amazonas. Vamos trazer aqui análise do que foi esse primeiro turno do Sport, análise do primeiro turno de modo geral e trazer aqui um pouquinho da perspectiva dessa 20ª rodada da Série B. Surreal, né? Já estamos no segundo turno. Parece que começou ontem, parece que foi ontem, bicho. Já estamos no dia 9 de agosto. E para complementar, a janela se abriu faz aproximadamente um mês. Temos mais 20 dias de janela por volta disso, 20, 22 dias. 2 de setembro é que se encerra o período para você inscrever e regularizar jogadores para jogar a Série B. Vamos aguardar o desenrolar dos jogos. No final da temporada, a gente vai ter uma noção melhor de como é que foi o mercado da bola do esporte em setembro e em agosto. E também em julho. Aí a gente fecha os pontos quando a gente está no futuro e não no presente. No presente, a gente já vai ter uma análise. Essa análise ela é prévia, de certo modo. Quando os jogadores chegam, como é que eles chegaram, a fase que eles estavam, idade, momento, toda a análise feita, o recorte recente dos jogadores, para você falar, pô, essa janela do esporte foi boa, ou essa janela foi ruim. Mas no final das contas, lá no final de novembro para o início de dezembro, a gente já vai ter uma conclusão bem clara se essa janela do esporte vai ser boa ou não. No caso, foi boa ou não. De acordo com o desenrolar dos jogos. Se Alisson, zagueiro, chegar e jogar muita bola, pô, interessante. Se o Wellington vai chegar e jogar muita bola, legal. De Plácido, tem que aguardar o desenrolar dos jogos, não tem pra onde. Se esses caras jogarem mal, óbvio que a gente vai criticar um pouco mais os dirigentes do esporte, como a gente faz aqui, a gente não passa pano, não. Vamos passar para análise da Série B, tá? Do primeiro turno. E também a análise dessa rodada, a 20ª rodada começa hoje. Antes disso, recado da Montenegro Cargas. E esse vídeo é um oferecimento de Montenegro Cargas, há 10 anos transportando compromisso. Uma matriz pernambucana, atende coletas e entregas fracionadas, suas unidades do Rio de Janeiro, Guarulhos e Feira de Santana, na Bahia. Com a Montenegro Cargas, sua entrega é garantida no prazo e no preço justo para todo o Brasil. Faça sua cotação no site www.montenegrocargas.com.br. É o seguinte, gente, vamos lá. Times que passaram pelo G4 no primeiro turno. Santos, 15 rodadas, praticamente o primeiro turno inteiro dentro do G4. América Mineiro, 12 rodadas, um time bem constante na Série B. É um time que perde muito pouco, é o time que mais empatou ali, se você parar para analisar, da galera que está próximo do G4, o América Mineiro tem 9 empates e apenas 3 derrotas. Isso no ponto corrido não é muito bom, você empatar muito, porque você deixa de colher vitórias, e o primeiro critério de desempate é justamente o número de vitórias. E é por isso que o América Mineiro está fora do G4 nesse momento. Ao mesmo tempo, tu tá sempre ali pontuando, né? Que nem uma formiguinha, de grão em grão, e tu pode subir assim. É uma possibilidade. O América Mineiro tá vivo na briga e bem forte para subir. O Vila Nova passou 9 rodadas no G4, aí vem o Goiás com 8 rodadas no G4 e o Sport também com 8 rodadas. O detalhe para o Sport é aquele, né, que a gente cansa de falar, 2 rodadas a menos. Talvez se o Sport tivesse os 2 jogos já, contra o Operário e contra o CRB, talvez estivesse ali por 12 rodadas, como o América Mineiro está, com um empate e uma vitória, o Sport abriria uma gordurinha ali e ficaria mais umas 3, 4 rodadas no mínimo nesse primeiro turno no G4. Depois vem o Avaí com 7 rodadas, o Operário com 5, Novo Horizontino com 4, Chape com 3, Mirassol, Brusque e Ceará. Basicamente, Ceará é o lanterninha ali dos times que ficaram mais vezes no G4 com apenas uma rodada, figurando lá entre os 4 melhores colocados. É o seguinte, gente, vamos pegar aqui a análise, óbvio, do Sport primeiro, no primeiro turno, que eu não fiz um vídeo específico sobre isso, mas dá para a gente trazer uma análise geral do que foi o Sport nesse primeiro turno. Eu diria que, mais uma vez, tem 2 análises, né, 2 pontos de vista. Se a gente olhasse antes do campeonato começar, e na 19ª rodada, o Sport vai ter 32 pontos e vai estar na 3ª colocação. Eu acho que qualquer torcedor lúcido assinaria. E para o Sport fazer essa campanha, só basta vencer o jogo do Operário na Arena. O Sport é o 3º colocado. Se o Sport ganhar do Operário e empatar contra o CRB, o Sport vai a 33. Já seria vice-líder da Série B, o que é totalmente possível. Então, qualquer torcedor lúcido assinaria isso aí. A campanha não é ruim no primeiro turno. Boa campanha do Sport. Lógico,
Agora vem outro ponto da análise. Essa campanha poderia ser muito melhor se a gente não desperdiçasse tantos pontos depois das 4 primeiras vitórias. É natural, normal o Sport ganhar 4 jogos seguidos numa sequência de Série B? Não, não é tão normal, tão comum assim. O normal é você empatar, ganhar, perder. Beleza. Mas o Sport começou voando, líder da Série B. E passou a expectativa e a ilusão, né, para o seu torcedor. Foi pegar o Ituano, Lanterna, perdeu. Pegou o Avaí na Arena, perdeu. Pô, já dá aquela reduzida no patamar e na análise de uma avaliação. Ó, foi boa ou não a Série B nesse início. Beleza. Mas ok, veio de rolar da Série B. E a gente perde de 3-0 para o Goiás. Já passa a ser uma Série B defasada. 3 derrotas seguidas. E aqui antes foram 4 vitórias consecutivas. Então já é um campeonato ruim do Sport. Depois o Sport ele vai se recuperando, né? Ganhando a peça do jogando mal, do Mirassol jogando mal, vai ganhando, empata com o Ceará e perde no Novo Horizontino. Foi um resultado bem ruim, que era pra gente pelo menos empatar aqui nesse jogo. O Botafogo de São Paulo, que é um adversário ridículo, era pro Sport vencer esse jogo, não pelo que apresentou, pelo que apresentou era para perder, mas pelo elenco que tinha e pelo momento era pro Sport vencer esse jogo aí. Mas o time uma baderna comandado por Mariano Souza empatou. Aí ganha do Guarani fora, com aquele futebol ridículo, empata com a América Mineiro, empata com a Chape, que a gente toma um gol aos 51 minutos do segundo tempo, com um time acovardado, medroso em campo, e uma baderna comandada por César Lucena. Aí ganha da Ponte e empata com o Santos. No final das contas, a gente olha para esse primeiro turno do Sport, mas como, a gente poderia fazer um campeonato melhor do que, que campeonato bom do Sport. Mesmo se ganhar do CRB e empatar do Operário, e vice-versa. Porque fica aquela sensação, perdeu 2 pontos contra a Chape. Perdeu pelo menos um pontinho contra o Novo Horizontino, sendo bem pessimista, tá? Era pro Sport pelo menos empatar contra o Novo Horizontino. Ituano e Avaí. Ituano fora e Avaí em casa. Era no mínimo mais 2 pontos. No mínimo assim, o Sport jogou 5 pontos no lixo. Pontos esses que era para conquistar de todo jeito. Então, assim, se a gente analisar o primeiro turno do Sport, para não ser assim tão perfeitinho, era pro Sport hoje ter pelo menos 32, 33 pontos, com 2 jogos a menos. Se a gente analisar o que foi o primeiro turno do Sport. Então, foi bom. Não sei se a afirmação boa é a mais correta, porque é aguardar os próximos 2 jogos. Se o Sport ganha os 2 jogos que falta, contra o CRB e o Operário, se torna o primeiro turno bom. Ponto. Mas se perder os 2 jogos, ou empatar um e perder outro, é um primeiro turno ruim. Porque o Sport ficaria ali na 6ª colocação, tal, é ruim. Então é aguardar. Nem dá pra gente ser tão taxativo ainda, é aguardar os jogos a menos que o Sport tem. Dito isso, a gente fica com a sensação que poderia ser melhor o primeiro turno do Sport em relação ao desempenho. E não só a desempenho também, mas como resultado. Uma coisa leva a outra por consequência, tá, gente? Bom, sobre o primeiro turno do Santos, a gente já fez um vídeo específico sobre isso aqui no canal. É o primeiro turno, entre aspas, enganoso. O Santos conquistou muito mais pontos do que jogou para conquistar. O time muito pragmático, bem a cara do seu treinador, retranqueiro, medroso, Fábio Carille. Muitos jogos dependeu das individualidades, ou no setor de ataque, ou no setor da defesa. Gabriel Brazão fazendo milagres, ou no ataque Guilherme decidindo jogos, mais do que por questões coletivas. Então, é o primeiro turno, entre aspas, enganoso do Santos, mas isso é a Série B. É um campeonato, muitas vezes, mentiroso, que você joga mal e vence, às vezes pela tua superioridade técnica. Bom, Novo Horizontino fez um campeonato bom de recuperação, né? Um time que passou poucos jogos no primeiro turno no G4, é o 8º colocado, basicamente, nesse quesito, com 4 rodadas apenas no G4, mas que vem crescendo muito nas últimas 10 rodadas, não sabe o que é perder. Vem muito bem, com 33 pontos. Não vou bancar que o Novo Horizontino vai subir, nem o Mirassol, porque não vejo que são elencos que eu olho e falo, tenho certeza que eles vão subir. Não. E também peso da camisa, atmosfera, estádio, todo o contexto. Mas, sim, eles estão muito fortes na briga. Ano passado eu cravei que nenhum dos dois iam subir. Nem Novo Horizontino, nem Mirassol. Esse ano eu não cravei, não. Eu não projetei ele subindo antes do início do campeonato começar. Mas, pelo que eu vi do Mirassol mantendo a base e contratando peças de qualidade, eu falei, cara, o Mirassol pode subir. Pelo treinador que já está aí há um bom tempo, bem encaixadinho, bem treinado, com mais posse de bola e tal, eu vi uma perspectiva aqui do Mirassol subir. Não sei se vai esse ano, mas pode subir. E o Novo Horizontino, mesmo perdendo peças importantes, conseguiu contratar outras e ainda assim trouxe um bom encaixe. E agora trouxe aqui o Dudu, né? Ex-Vitória, também pode ser um jogador importante aí para a subida do Novo Horizontino para a Série A. É um time que joga sem pressão,
como é o Sport, o Santos, o Ceará, o Coritiba, é um time que joga mais leve, então isso traz uma maior perspectiva de longo prazo com o trabalho do treinador e do grupo. Enfim, o Mirassol também faz um campeonato bom, cara, acho que todo torcedor do Mirassol assinaria isso, não tem muito, mas enfim. O Vila Nova tem 30 pontos e 19 jogos, é um bom primeiro turno do Vila, mas o Vila é aquilo, né? Ele passa muito tempo no G4 para no final pipocar. É impressionante como o Vila Nova pipoca. É o terceiro time que mais passou aqui no G4 nesse primeiro turno. 9 rodadas aqui durante essa Série B, por enquanto. Aí depois vem o América, o Ceará, que faz um primeiro turno de recuperação, começa muito mal com Wagner Mancini e tal, mas é um time ali 10ª colocação, e quando é chegando, o time já saltando posições e de fato com maiores perspectivas de brigar forte por esse acesso, mas ainda vejo que falta mais elenco para o Ceará. Acho que falta mais peças. Aguardar. Para eu ter a convicção que vai subir. Eu ainda não consigo depositar minhas fichas que o Ceará vai subir, não, tá, gente? O Sport a gente já fez análise e é isso, tá, gente? Assim, Operário, Avaí, que foram times que passaram tempo ali no G4, Fogo de Palha, como a gente já projetava isso. Apesar de que eu ainda não descarto uma briga pelo acesso dessas duas equipes, não podemos descartar ninguém, mas é óbvio que pelo elenco que tem e tal, pelos treinadores que tem, não passa a perspectiva que vão brigar mesmo para subir, não. O Goiás tem um jogo a menos também em relação à galera, tá na briga, e o CRB ali, que acho que é um time que pode brigar também, tem um jogo a menos, tá na briga também. Dito isso, tá, régua rápida aqui na análise do primeiro turno, tá? Nem era uma análise profunda, não. Quem decepciona, eu diria que é o Coritiba, tá? O campeonato é ridículo até o momento, 19 jogos e 23 pontos apenas, mas é aquilo, ganha 2, 3 jogos, já vai para sétimo, já encosta, então não tem nada garantido que o Coritiba não vai subir, mas a lógica é que não suba pela baderna que é a sua SAF e pelo treinador ridículo que contrataram, tá, gente? Régua passada aqui, basicamente, nessa análise geral do primeiro turno, falar rapidamente sobre essa 20ª rodada que começa hoje. O Avaí pegou o Operário na ressacada. E, óbvio, aqui eu vou pegar o ponto de vista do Sport da análise da rodada, tá, gente? É o seguinte, Avaí e Operário é um confronto direto. O Avaí está a 4 pontos do Operário. O resultado ideal para o Sport seria um empate ou a vitória do Avaí, que está mais abaixo na tabela de classificação. É um jogo com a cara do empate, esse Avaí e Operário. Estreia hoje do técnico bom Anderson Moreira, tá? Depois tem Paysandu e Santos, Mirassol e Brusque e América Mineiro e Botafogo de São Paulo. A lógica é que esses 3 times aqui que estão brigando para subir, Santos, Mirassol e América Mineiro, pontuem. Acho que o Santos dá para empatar lá contra o Paysandu. Vou torcer para o Papão vencer, mas o ideal seria um empate. O ideal seria a vitória do Paysandu final ou o empate, no cenário ali mais provável. O Mirassol tende a vencer do Brusque, que é o duelo do terceiro contra o 18º, eu acho, né? 18º. Então a lógica é que o Mirassol vença. E a lógica é que o América Mineiro também vença. Então não vai ser uma rodada tão simples assim para o Sport entrar no G4. Já que a América vai a 33, Mirassol tende a ir a 35, óbvio, essa aqui é só uma projeção, tá, gente? E aqui a gente descendo mais um pouco, se o Sport vencer do Amazonas, para o Sport entrar no G4, ele vai ter que torcer para o Vila Nova empatar ou perder do Guarani, que pode acontecer, o Vila Fora normalmente tropeça em vários jogos, é possível isso acontecer, e assim, seria isso basicamente. E aí a gente teria que secar hoje para mais alguém aqui tropeçar. Por exemplo, sei lá, um América Mineiro ou um Mirassol. Por quê? Porque mesmo se a gente vencer, vai ter o Ceará ainda que enfrenta o Goiás. E aqui a lógica é que o Goiás empata ou vence o jogo, na verdade. Seja do empate para a vitória. E o Novo Horizonte já está a 4 pontos da gente. Então, assim, a gente não vai conseguir passar 5 times numa rodada só. A gente pode passar o Ceará, América, Vila Nova e Mirassol. Como desses 4 times que a gente acabou de citar, 2 tendem a vencer, a lógica é que se o Sport vencer vai a 5º colocado. A lógica é essa, tá? Agora, se mais times tropeçarem, no caso, aí pode ser uma rodada mais favorável para o Sport. Então, aumenta ainda mais o senso de urgência de ter que vencer de todo jeito. E é aquilo, né? Contra o Amazonas, na arena, tem que vencer. O Amazonas é o 13º colocado com 24 pontos. É um time, beleza, mais forte do que era do início do ano, do início da Série B, no caso, aquele time ridículo, com todo respeito ao pessoal do Amazonas, mas aquele time ali no início era ridículo, agora que vem melhorando aos poucos aí e tal, e o time é o 13º colocado, no meio de tabela, brigando para não cair, mas não tem para onde. É na arena, tem a obrigação de vencer, para, se não entrar no G4, que eu acho que nem é a lógica entrar no G4 nessa rodada, ficar ali em 5º com 2 jogos a menos em relação à galera que vai estar dentro do G4, tá? Bom, vamos acompanhar aqui alguns jogos do que for possível para eu acompanhar e trazer as análises aqui para vocês, tá? Abraço para todo mundo, estamos de volta mais tarde, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu, gente, tamo junto.